Pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Seara de Jesus. Vamos dar início às nossas atividades dessa quinta-feira, dando início com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações e nos livrai de todos os males. Que assim seja. Então, em nome de Deus, de Jesus e Oswaldo Melo, mentor da nossa casa, damos por aberto as atividades da tarde de hoje. Para dar início, vamos fazer uma reflexão sobre a lição número 31 do livro Ceifa de Luz, mensagem do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Para esse mês de setembro, né, onde nós temos a prevenção do suicídio e a valorização da vida, o tema é aflição. Né? E Emmanuel tirou dessa pequena frase do João, quando diz o seguinte: olhai por vós mesmos. Então, essa mensagem ela já começa dizendo o seguinte para a gente, né? Que nas nossas aflições, nós precisamos olhar para as nossas dificuldades íntimas. Porque como somos espíritos imperfeitos, enfrentando muitas dificuldades, a tendência é que o nosso orgulho e o nosso egoísmo tome conta de nós. Então, sempre a gente vai olhar o que as pessoas estão fazendo com a gente sempre vai olhar, não é? O que a vida apronta, né? Aquelas coisas que a gente não espera e nos derrubam. O Emmanuel tira do João dizendo o seguinte, né? Nesse momento de aflição, olhai por vós. Aí o Emmanuel vem e diz para a gente, né? Cada criatura retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. Então as pessoas dizem assim, meu Deus, mas por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou passando por essa dificuldade, essa aflição? Emmanuel está dizendo que cada um vai retornar para a Terra pelas dificuldades que tem que passar. Não é? Então nós vamos enfrentando dificuldades da nossa vida porque elas são instrumentos da nossa regeneração. Como nós somos espíritos imperfeitos, trazemos essas mazelas, elas precisam ser jogadas para fora. Não é? E como nós somos imaturos e rebeldes, a gente vai pouco pelo amor, né? A gente vai pouco para a caridade, pouco para o perdão, pouco para a solidariedade. Então, nós somos espíritos rebeldes, nós queremos viver a nossa vida e a nossa vida, né? Onde se exprime muito mais o egoísmo. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, você reencarnou, as aflições vão vir na sua vida, porque elas são necessárias para a sua regeneração. E continua, a aflição que nos expressa o passado renascente, ou define o débito atuante na contabilidade divina. Então, ele vai dizer o seguinte, que as nossas atitudes também provocam as nossas aflições. Não é? Então, tem aquelas situações que vão acontecendo na nossa vida que a gente diz, meu Deus, o que é que eu devo ter feito para isso acontecer comigo? Porque a gente não encontra razão. É o que ele diz, é o passado, né, renascendo. São essas dificuldades que muitas vezes nós não superamos no passado, que elas voltam para a gente. Mas também nós temos o nosso livre-arbítrio das situações atuais. Não é? Então, às vezes, a gente sabe que está errado e a gente continua se jogando para o erro. Quando a aflição vem, é o que ele diz, atuante na contabilidade divina, vai somando. Não é? Então, muitas vezes, os nossos erros de hoje, a gente já responde nesta vida ou a gente se compromete para a próxima. Não é? Mas o importante é a gente saber que essas aflições são nossas. Não adianta você ir num consultório psicólogo, num consultório psiquiatra, num atendimento fraterno, simplesmente reclamar como se isso não devesse ser teu. Não é? A gente tem que ter essa maturidade de dizer, por mais que tenha sido provocada por outras pessoas, por mais que a vida tenha me trazido essas lições, era para mim. Quando eu for admitindo que elas são minhas, eu vou tendo a possibilidade de me trabalhar para que eu possa sair dela. Agora, ficar lamentando, lastimando, dificilmente a gente sai do lugar. O Emmanuel continua para a gente dizendo o seguinte, aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável. Então, quando a gente adoece, por exemplo, né, para a gente ficar na doença física, foi inevitável. Não é? Então, às vezes, o nosso comportamento desregrado provocou aquela doença, mas foi inevitável. Você andou por aquele caminho errado, a doença veio. Ou ela também já estava programada para você,
que você diz, poxa, eu não fiz nada, né? Nunca fumei na minha vida e estou com câncer na garganta. Né? Então, tanto fumante aí que fumou e não teve nenhum problema na garganta. Esses que estão fumando hoje estão se comprometendo para o futuro. E a gente que não fumou e está tendo essa situação atual, é o tempo, né? Está trazendo inevitável para a gente. Porque Kardec deixa muito claro na obra, né? As vidas, elas continuam, uma interligada à outra. Então, os meus erros de hoje, eu tenho que ter a consciência que eu posso responder ainda nessa vida ou numa próxima, mas que eu não vou passar impune, né? Os Espíritos deixam bem claro para a gente que do nosso menor ato errado ao nosso pior ato errado, nós responderemos por eles. Né? Então, nessa lei divina, todos nós estamos sujeitos às suas aplicações das penas. Então, essa aflição que nós temos, é essas reflexões que nós devemos fazer. Opa, o que é que eu devo ter feito de errado para entrar nessa situação? Ele continua dizendo, é a condição social repleta de espinhos em que se nos ajustarão as diretrizes e os pensamentos. Então, muitas vezes, a situação social que nós estamos enfrentando, as dificuldades financeiras, são instrumentos, né? Para que a gente possa se tornar pessoas melhores diante dessa situação que nós estamos. Então, quando você está enfrentando uma dificuldade que está causando uma aflição, é a oportunidade que você tem de provar a sua fé. Então, quando a gente está trabalhando para o bem, quando a gente está se esforçando diariamente nessa construção moral, a dificuldade vem, a gente tem bagagens para suportar. Agora, uma pessoa que está vivendo uma vida extremamente materialista, longe do evangelho do Cristo, longe de querer uma transformação moral, ele está levando a vida no automático. Mas quando a vida apresenta a aflição para ele, muitas vezes ele não tem essa bagagem para suportar a dificuldade. E muitos chegam a sucumbir pelo suicídio. Né? Então, o suicídio ele parte desse princípio de não saber lidar com as aflições que eu estou enfrentando. O Emmanuel continua dizendo para a gente o seguinte: acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos as emoções e ideias para que a simplicidade nos retome a existência. O que o Emmanuel está dizendo para a gente quando ele fala um cadinho de angustiosos padecimentos? É que o lar é um ambiente onde a dificuldade e o sofrimento faz parte. Então, as pessoas têm que cair na real, usar a razão e dizer o seguinte: o lar é esse ambiente complicado que precisa ser trabalhado para virar um ambiente de paz. Só que as pessoas caem no erro. Elas já formam as famílias acreditando que elas devem ser um ambiente de paz. Não tem como, porque as imperfeições dos espíritos precisam ser trabalhadas. Então, é muito fácil dizer que eu amo as pessoas, mas diante da dificuldade, vira briga, vira ódio. E a pessoa diz, poxa, tu ainda diz que me ama? Então, quando a gente vai revelando as nossas relações, as nossas atitudes de imperfeição, é natural, certo? Mas, como ele diz, para que a simplicidade nos retome a existência. Então, muitas vezes é necessário o escândalo, é necessário o problema, é necessário a discussão, não é? Muitas vezes aquele clima que pode chegar muitas vezes à violência. Porque o que é que os espíritos dizem para a gente no livro dos Espíritos? Que o egoísmo, às vezes, tem que provocar muito mal para que as pessoas prestem atenção e passem a combatê-los. Não quer dizer que a violência física é o correto, mas muitas vezes teve que chegar a esse ponto, porque se não consegue chegar a esse ponto é porque os espíritos não estão se trabalhando. Não é? Ah, é culpa de quem sofreu a violência ou de quem fez a violência? Isso é uma questão da justiça dos homens. Vai decidir lá. Né? Agora, que todos esses espíritos que estão dentro desse ambiente são espíritos comprometidos. Então, a aflição que aquele ambiente está vivenciando é para que esses espíritos aprendam a se modificar, né? Aprendam a crescer. Né? Então, tudo aquilo que a gente faz de errado, nós respondemos na lei dos homens, muitas vezes escapamos, porque os espíritos dizem que nem sempre nós vamos ser capturados pela lei humana, mas todo aquele que erra será responsabilizado pela lei divina, nessa vida ou em outra. Então, como ele diz, esse ambiente é para ser pacificado,
ele não nasce pacificado. Essa paz inicial é para atrair os espíritos. Quando você começa a conviver, as dificuldades, as violências, as imperfeições começam a vir à tona. Ele diz: a lei é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos, não é? De compreensão e renúncia. Então, se eu sofro uma violência, eu preciso compreender, certo? Aquela situação. Isso não quer dizer que eu seja aquela pessoa que vai dizer, tá tudo certo, ele bateu em mim, fez isso, tá tudo. Não, não tá certo. Você tem que buscar os seus direitos, não é? Se é uma separação, eu tenho os direitos da separação dos bens. Qualquer problema material tem que ser resolvido nas coisas materiais. Mas a compreensão precisa estar muito clara na minha mente, porque eu vou ter que renunciar. Eu vou ter que entender aquele processo, porque senão eu só vou querer atacar o outro, mesmo sendo inocente. Certo? Mas como os espíritos dizem, não há inocente neste planeta. Todos estão passando pelo que tem que passar. Agora, ficar nessa situação vai depender do crescimento de cada um. E eu não posso esperar que o outro cresça para eu crescer. Eu tenho que estar trabalhando individualmente o meu processo evolutivo para que essas aflições que o ambiente externo provoca em mim, eu tenha mais facilidade de lidar com elas. Porque se você esperar que o mundo mude e as pessoas mudem, dificilmente vai acontecer. Porque, como nós somos muito orgulhosos e muito egoístas, é mais fácil culpar os outros do que reconhecer em si as suas fraquezas e deficiências. O Emmanuel também puxa para a gente o seguinte: em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Então, ele está dizendo o seguinte: aonde você estiver, você vai ter aflição, você vai ter dificuldade. Só que nós temos que interpretar, isso é muito claro na doutrina, muitas vezes repetitivo, mas a gente tem que assimilar. A dor é uma bênção. A aflição que você está passando, se você tiver uma visão estreita, como eles dizem para a gente, sempre essa visão estreita, do berço ao túmulo, todo sofrimento é motivo de desespero. Então, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida e ele vem para que a gente possa se conquistar, para que a gente possa buscar dentro de nós uma superação que muitas vezes a gente acha impossível. Então, quando uma pessoa está extremamente depressiva em pensamento de suicídio, é porque ele está precisando, de fato, buscar essa conquista espiritual, né? Para que ele possa ascender, que ele possa sair dessa vibração de sofrimento que ele já vem trazendo a várias vidas e que as aflições são as cobranças necessárias. Então, quando a gente começar a compreender que a dor é necessária, mas que eu preciso estar protegido para lidar com essa situação, eu vou lembrar que eu tenho que realmente visitar psicólogo, visitar psiquiatra, tomar medicamentos, eu tenho que estar fazendo academia, eu tenho que estar caminhando, eu tenho que estar participando de uma entidade religiosa, porque por mais que hajam críticas sobre o processo da construção das religiões à base dos seres humanos, né? Nós somos os encarnados imperfeitos, que aí nós encontramos a imperfeição dos homens em todas as religiões, mas quando a gente consegue captar a mensagem da religião e nos transformando para o bem, nós vamos perceber que nós estamos criando essa bagagem de proteção. E aí a gente vai definindo, não é? Quem são as pessoas que estão preparadas para passar pelas suas dificuldades e pessoas que estão totalmente desprotegidas, não é? Então, quando a gente vai percebendo que essa dor, essa aflição, esse sofrimento é para uma transformação moral do espírito, e nós chegamos e temos a conclusão na sociedade que a depressão atinge a humanidade por inteiro, sem classe social, é o sinal que essa humanidade está precisando se transformar moralmente. Não tem outro caminho. Não é? Então, por mais que nós nos surpreendamos, assim, meu Deus, é tanta depressão, é tanto suicídio, mas a gente sabe que as pessoas não morrem. Aquele que morre pelo suicídio, aquele que morre pelo desencarne natural, eles saíram da vida na Terra, estão no plano espiritual vivos e vão ter uma nova oportunidade numa próxima vez. Só que a responsabilidade e os comprometimentos
cada um tem o seu. Mas enquanto nós estamos vivos, encarnados na Terra, nós precisamos nos fortalecer para lidar com essas aflições. Não é? Ele diz: entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, certo? Vou repetir aqui de novo. Se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, então a dificuldade é o que vai nos salvar. Somos em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Então, basicamente, o Emmanuel está dizendo para a gente o seguinte: nós somos rebeldes e imaturos. Não é? Somos rebeldes e imaturos na Terra. Nós não aceitamos as dificuldades como nossas. Precisamos fugir. Não é? Então, chegando a um ponto do entendimento do suicídio, são vários fatores que levam a pessoa ao suicídio. Né? O Kardec vai dizer que o materialismo, o vazio assistencial, não é? Os apegos às coisas da matéria, aos seus sentimentos, a vitória do orgulho e do egoísmo, faz com que a gente entenda que se eu quero me proteger do meu suicídio e se eu quero auxiliar outras pessoas, há uma necessidade constante da gente divulgar o trabalho da construção moral. Não é? Porque o medicamento, não é, não vai fazer com que a gente evolua moralmente. Ele te dá o equilíbrio, não é? Você vai no consultório, você vai lá com um psicólogo, eles vão te indicar uma terapia, vão te indicar um medicamento, né, através do psiquiatra, só que aquilo não resolve os seus problemas. Aquilo te dá um equilíbrio emocional, físico, mas para que a sua mente comece a trabalhar. Então, se você está doente, se você está caído, se pergunte o que eu estou fazendo para a minha construção moral. Né? Aonde eu estou vinculado para escutar coisas do bem, para lidar com a aflição que é minha. E aí, quando a gente começa a perceber esse cenário, a gente vai entender porque tem tanta gente depressiva e tanta gente cometendo suicídio pelo mundo. É justamente a falta desse preparo. Encaminhando para o encerramento, ele diz para a gente o seguinte: não bastará sofrer. Sofrer não é o suficiente. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-se em roteiro de luz. É o que o Chico sempre dizia, o Chico Xavier: transforme sua dor em amor. Então, nós estamos enfrentando uma doença física, nós vamos nos médicos, mas vamos também na doutrina espírita aprender espiritualmente a lidar com essa doença. E aí, quando eu aprendo a lidar com essa doença, que eu já estou equilibrando a minha aflição, eu tenho que me doar. Eu tenho que converter a minha dor em amor. Então, se eu tive um câncer, passei por um câncer, entendi na doutrina espírita como lidar com esse câncer de uma forma espiritual, eu tenho que me colocar à disposição para ajudar outras pessoas. Porque dentro da casa espírita, dentro da nossa vida social, vai aparecer outras pessoas para a gente com aquela mesma doença. Seja o alcoolismo, seja o tabagismo, seja os conflitos familiares. Então, não basta sofrer, eu preciso aproveitar o entendimento daquela dor e contribuir com a sociedade. Não é? Porque nós evoluímos pelo amor ou pela dor compreendida. E ele termina dizendo o seguinte: colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio, não é? Em favor da paz e da alegria que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis. Lembrando, esse trecho dessa lição é a lição 31 do livro Seiva de Luz, que fala de aflição. Esse final aqui, ele quer lembrar aquela historinha, pelo amor, pela dor, ou se você prefere ter razão ou parte. Então, muitas vezes, quando a gente cala o silêncio consciente, não é? É um silêncio que diz o seguinte: chega, não quero mais brigar, eu compreendo a minha imperfeição, eu compreendo a imperfeição do outro, eu acredito de fato que existe uma lei divina comandando, não é, a nossa vida, mas que nós também temos o livre-arbítrio de decidir o que nós queremos, que possamos nos fortalecer e decidir o que de fato nos eleva moralmente, seja o controle das nossas imperfeições, como também o mais importante, a construção de uma vida moral mais equilibrada. Que a paz esteja com todos. Dando continuidade, então, à nossa reunião da tarde de hoje, nós vamos falar agora sobre
Vamos estudar o Livro dos Espíritos. Estamos na questão 149, aliás, o capítulo 3, que tem como título Da Volta do Espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. E o primeiro item é a alma após a morte. Na questão 149, Kardec perguntou: que sucede à alma no instante da morte? Resposta dos espíritos: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, está bem clara a resposta, né? A gente desencarna, que fica no túmulo é o corpo. O espírito volta para o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, de onde ele saiu, nós saímos, né? Momentaneamente, na verdade, por um tempo, né? A questão 150, Kardec pergunta: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Resposta dos espíritos: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Porque a cada espírito, cada um de nós somos um. Vivemos em comunidade, vivemos numa sociedade, mas cada um é um. Por isso, na língua portuguesa se usa a palavra indivíduo. É isso que nós somos, seres individuais. E é bem essa a resposta que Kardec recebeu. Aí ele fez uma pergunta no item A: como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? E os espíritos responderam: continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, aqui, muitas criaturas que não entendem desse outro lado da vida poderão dizer: mas como? Como que vou comprovar? Nós sabemos que há aí a mediunidade de vidência, as criaturas que têm a vidência veem os espíritos, ou pela sensibilidade, a criatura sente os espíritos, e é dessa maneira que se comprova. Ou quem não tem essa facilidade, essa condição de ver os espíritos, mas de alguma maneira poderá ter esta oportunidade ou uma maneira de constatar isso, que o ser que partiu não desapareceu do cosmos, ele está em algum lugar no mundo dos espíritos e ele pode se manifestar. E no item B, a alma nada leva consigo deste mundo? Vejamos a resposta: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Nós aprendemos há muito tempo uma fala muito simples para dizer, né, isso. A alma leva consigo o que deste mundo? Alguém nos ensinou assim há muito tempo. Levamos daqui só o bem que se fez. O bem que se faz é bagagem que levaremos para o mundo espiritual. E ele diz exatamente isso aqui, né? O que a alma leva consigo? Nada, só o desejo de ir para um mundo melhor. E aí é claro, né? A lembrança vai ser cheia de doçura ou de amargor, conforme ela tenha vivido. E quanto mais elevado é o espírito, o ser, né, aqui na Terra, melhor compreenderá a futilidade das coisas da Terra, que tudo aqui é passageiro. Tudo aqui deixaremos quando daqui partirmos. Na questão 151, Kardec pergunta:
Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao mundo universal? Resposta: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Ele responde com uma pergunta: não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Ficou bem claro isso? Nós estamos inseridos na sociedade, nós estamos numa assembleia, somos parte integrante dessa assembleia, mas teremos conservaremos sempre a nossa individualidade, sempre seremos indivíduos. Há uma teoria, né, que diz que a criatura sai do todo, vem, vive aqui na Terra e volta para o todo. É uma outra teoria essa. A doutrina espírita vem nos dizer, com todas as letras, claramente, e de fácil compreensão também, né, que nós somos indivíduos, que nós temos, todos nós, o nosso espírito. Somos espírito, né? E o espírito é cada um de nós. Não tem como se juntar a um todo, sair de um todo. Na questão 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Resposta dos espíritos. Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Aqui, meus irmãos, nós podemos dizer que quem tem a mediunidade da vidência, da audiência, tem mais facilidade de ter essa certeza. Mas todos nós podemos ter essa prova da existência, né, da alma após o desencarne, da individualidade, do ser, do nosso ser, ente querido que partiu. E ele diz, né, se não fosseis cegos, veríeis, se não fosseis surdos, ouviríeis. É prestar atenção que nós poderemos ter, sim, um comunicado simples, sutil, discreto, mas se nós prestarmos atenção nesse aspecto espiritual da vida, nós teremos sinais, sim, dos nossos seres queridos que partiram. E é claro, né, que como ele diz aqui, há também uma maneira dessa comunicação que é no desdobramento, no sono, no sonho. Nós nos encontramos com os nossos seres queridos no sonho. Então, são essas as maneiras de nós termos certeza de que a pessoa desencarnou, mas continua em algum lugar no cosmos. Aí Kardec traz uma explicação mais longa, ele vem nos dizer: os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. É isso, ele faz essa comparação, né? A gota de água que cai no oceano se junta ao oceano, mas a gota continua sendo a gota. Então, nós também estamos imersos neste mundo, somos humanidade, mas temos a nossa individualidade. Estão certos se por todo o universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Então, ficou bem claro aqui, né? Nós estamos todos juntos, irmanados, humanidade, integrados, mas a nossa individualidade, a individualidade do espírito continua. Estará ali. Ele continua explicando.
Se as almas se confundissem num amálgama, só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Devemos ser gratos, né? Sentir gratidão por estar estudando essa doutrina. Que, aliás, um teórico disse isso, né? Que a doutrina espírita ensina consolando e consola ensinando. Então, ele está dizendo aqui que se não tivesse esse esclarecimento dos espíritos a nos dizer que nós somos indivíduos, que nós somos espíritos, que estamos aqui na Terra atravessando uma existência usando um corpo físico, mas que, na verdade, somos um ser espiritual. E quando daqui partimos, o nosso espírito continuará sendo um, sendo ele mesmo. E aí ele vem trazer o exemplo, né, que estamos todos integrados, misturados, mas há o bom, o mal, o feliz, o desgraçado, o leviano, o ponderado, o alegre, o triste. Estamos todos juntos, mas cada um é um. E ele diz mais aqui, ele diz que também numa manifestação de espíritos, cada um vai se manifestar. E aquele que tem a sensibilidade de perceber, vai perceber exatamente isso, aquele espírito que está ali se manifestando e que está triste, aquele espírito que está ali se manifestando e está revoltado, aquele que é leviano, aquele que é feliz, enfim, quem tem essa sensibilidade terá como comprovar isso, pelo que sente, pelo que percebe. Mas é preciso ter também um pouco da compreensão. Aliás, o Evangelho diz que a fé tem uma base inteligente, porque a criatura compreende porque sente, e sente, acredita, porque compreende. Então, é uma base inteligente que nos dá a fé para compreender este fenômeno, que aqui Kardec disse com todas as letras, né? Que a individualidade da alma nos era ensinada em teoria como um artigo de fé. Era um dogma, era assim e pronto. Mas como? Pronto, como assim? Não, ficou bem claro agora para nós que cada um de nós é um ser espiritual que um dia encarnou, viemos para cá para viver uma experiência, para
promover a nossa evolução moral, espiritual, intelectual também. Essa se faz necessária, né? E estamos estagiando aqui no planeta Terra para nos melhorar. Essa é a condição. Na questão 153, Kardec perguntou: em que sentido se deve entender a vida eterna? Resposta: a vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Mas aqui nós precisamos fazer um adendo, não sei se ele explica aqui adiante, que eterno é Deus. Nós somos seres imortais, porque fomos criados. Deus é eterno, não teve começo, não terá fim. Nós somos imortais. Mas aqui neste caso, ele está falando em vida eterna, que é para onde nós ficaremos, nós, seres espirituais que somos, é onde nós ficaremos quando chegarmos à perfeição. Vejam que consolo, né? Um dia chegaremos à perfeição. E aí sim, teremos esta vida eterna no bem, numa condição de paz. É nesse sentido. Mas tem o item A, que Kardec fala. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros? Dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? E a resposta: essa é, antes, a felicidade eterna. Mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Olha que interessante o que ele diz aqui. Eterna é a condição de felicidade, é o que nós falamos ali em cima. Falamos antes, né? Na condição de seres felizes, espíritos felizes, sim, essa felicidade poderá ser eterna, quando chegarmos à perfeição, quando chegarmos a sermos, ele fala aqui, espíritos puros. Aí sim, podemos até falar felicidade eterna, mas enquanto isso, não. Mas ele diz uma coisa muito interessante para nos consolar, né? Olha o que ele diz. É questão de palavras. O importante é que vos entendais. Então, cada um pode fazer a sua compreensão, desde que o básico seja este. Aportamos um dia aqui neste mundo de provas e expiações, mundo terreno, planeta Terra, para evoluir, para promover a nossa evolução, como seres espirituais que somos. Só que, claro, nós desenvolvemos a intelectualidade, a moralidade e a espiritualidade, a condição espiritual, que devemos um dia chegar à perfeição. Então, fica mais fácil de compreender isso, né? O subtítulo seguinte é Separação da Alma e do Corpo. Acredito que a nossa hora se faz, então nós vamos parando por aqui. A seguinte vai falar sobre essa questão, a separação da alma e do corpo, que, na verdade, isso acontece no desencarne, né? Mas que para cá sempre voltaremos até chegarmos um dia à perfeição a que todos nós estamos destinados. Como nosso irmão falava ali primeiro, na sua exposição, é conforme a maneira que nós encararmos os nossos sofrimentos, nós promoveremos com mais facilidade essa nossa evolução moral, espiritual, que é a parte mais importante, imprescindível do ser que somos. Estamos passando por este planeta para evoluir. Agora estamos passando por uma prova coletiva, o mundo está passando por uma aprovação coletiva, tempo de aprendizado. Alguma coisa ou muitas coisas podemos aprender
com isso. Devemos, né, aprender, e que bom que aprendamos. Então, agora nós vamos fazer a nossa oração, o nosso passe, o passe que acontece nessa reunião de forma coletiva. Então, cada um de nós peça por si, neste momento. Também, se alguém quiser pedir pelo seu semelhante, nós vamos pedir a Deus que derrame as suas bênçãos de paz, de saúde, de harmonia, de bom ânimo, de esperança a todos os nossos irmãos que estão sofrendo as dores físicas, a doença, a prova mesmo da doença física. Que Jesus, o médico dos médicos, derrame sobre todos os nossos irmãos doentes a sua bênção de muita luz, de cura, para aliviar todo o sofrimento humano. E por nós, para cada um de nós que aqui estamos, podemos pedir a Deus que derrame sobre todos nós as suas bênçãos de paz, de luz, de esperança, de confiança em nós mesmos, em Deus e na vida. E assim, fortalecidos neste grande amor, possamos nos sentir melhores para continuar a caminhada nesse mundo terreno, vencendo cada dia o seu peso, com muita gratidão, porque a gratidão só vem fortalecer a nossa fé, nos animar para continuarmos essa evolução a que estamos destinados aqui neste mundo terreno. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que tu nos concede todos os dias. Que assim seja. Também podemos pedir a Deus que derrame as suas bênçãos sobre a nossa água. Se alguém colocou a sua vasilha com água, vamos pedir então a Deus que permita aos espíritos encarregados dessa tarefa que tragam do laboratório divino o bálsamo que, colocado nestas nossas águas, venha transformá-las no remédio, no bom remédio, que possa nos curar de todos os males, ou pelo menos aliviar as nossas dores físicas, morais, espirituais. Muito obrigada, Senhor, pela tua proteção e teu amparo sobre nós, teus filhos, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, nós vamos mais uma vez buscar aquela prece que Jesus nos ensinou agora para encerrar a nossa reunião da tarde de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, ó Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, se perdoarmos nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, de Oswaldo Melo, que é o mentor espiritual da nossa casa, e de todos os espíritos amigos que nos auxiliam sempre, nós agradecemos e encerramos a reunião da tarde de hoje, pedindo que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa tarde e uma boa semana a todos. Que assim seja.